nosso pastor, glória a Deus. Povo de Deus, boa noite. Paz seja convosco, amém? Motivo de grande alegria estarmos na casa do Senhor. E mais alegria ainda saber que Ele está aqui juntamente conosco. E trouxe uma palavra poderosa para ministrar ao meu e ao seu coração, a qual Ele quer compartilhar conosco ali no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 24. Evangelho de Mateus, capítulo 24, nós vamos ler os versos de número 36 e 37. Amém? Mateus 24, 36 e 37 diz assim: Mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Amém? Fecha os olhos, coloca a mão no teu coração e diga a liberdade que você dá para Deus ministrar essa palavra na sua vida. Senhor Deus Todo-Poderoso, recebendo a Tua palavra, Te damos agora toda a liberdade em nossos corações, para que a Tua palavra entre, penetre e produza os seus frutos poderosos que nela estão designados a cada um de nós, porquanto ela é viva, poderosa e eficaz em todos os seus desígnios, e ela não torna para Ti, sem antes assim cumpri-los. E nós queremos que se cumpra na nossa vida. Por isso assim estamos dando essa liberdade, para que o Teu Espírito Santo que aqui está, que é o autor, o revelador da Tua palavra, nesse revelar, também nos abra o entendimento e nos dê toda a compreensão, para que tudo venhamos a absorver, entender, compreender e ter a oportunidade de aplicar em nossas vidas, para caminharmos com bênção, com vitória, com conquista diante de Ti. E eu, Senhor, nessa mesma liberdade, me entrego ao Teu Santo Espírito, para que através de mim, fale e ministre de acordo com a Tua vontade, e que assim seja. Amém. Pode tomar o vosso lugar. Meus amados, nós estamos à iminência do maior acontecimento cristão dos últimos séculos. Nós estamos diante da realidade de o maior fato épico da história do cristianismo nos últimos 2000 anos. Nós estamos à iminência certa do retorno de Jesus Cristo para buscar a sua igreja. Nós estamos num momento crucial, diante de todos os conflitos que estão sendo gerados, promovidos contra a fé cristã. Nós estamos num embate, num combate muito forte, para preservar os nossos conceitos cristãos, diante de tudo que o mundo e o inferno tem promovido nestes últimos dias. Nós temos assistido, até mesmo estarrecidos, a agressão contínua, de maneira sórdida, safada, sem vergonha, que o mundo, governos, entidades, tem promovido para destruir as famílias, os lares, os casamentos e principalmente destruir a vida das nossas crianças. E nós não precisamos ir muito longe. Se tem professores aqui, professoras da rede pública, nós não precisamos ir muito longe. Essas pessoas
sabem que já tem até materiais que no meio tem incentivo, propagação para desconstruir aquilo que as nossas crianças devem adquirir como conceitos morais, como princípios de Deus. Nós temos assistido como que os meios de comunicação e as mídias têm maciçamente divulgado e exposto de maneira vil esses conceitos mundanos, esses conceitos do inferno, para atingir as nossas vidas, as nossas famílias, a nós que somos cristãos, que cremos em Deus, que seguimos os passos de Jesus Cristo. É incrível como isso está se alastrando de uma maneira intensa, e como as pessoas não estão se apercebendo, e como as pessoas se mantêm numa posição de conforto diante de tudo isso. E nós não podemos. O próprio Deus deixou na sua palavra um dos versículos que muitas vezes a gente repete, mas não entende a profundidade, aonde diz: não vos conformeis com este século, não vos conformeis com as coisas que esse mundo tem promovido, não te amolda as estruturas que o mundo tem imposto, mas transforma a tua mente, renovando-a através desta verdade, porque assim virá a experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Não citei o versículo como é, parafraseei, mas para você entender melhor. Amém? E esse é o momento que nós temos que ter mais cuidado, porque o mundo quer que a gente se ajuste, que a gente se amolde, que a gente tome a forma do que ele está promovendo. Mas esses ataques e a maneira com que a mídia está lançando todo esse lixo continuamente, e aí vou abrir um parênteses aqui, que do outro lado do paraíso é o inferno. Para bom entendedor, minha palavra basta. Do outro lado do paraíso é o inferno. E o inferno tem sido muito astuto, porque a própria palavra de Deus nos adverte que os filhos das trevas são mais astutos que os filhos da luz. Como assim, pastor? A palavra de Deus diz que os olhos são a janela da alma, certo? Teve uma pregação que eu aqui expliquei várias coisas a respeito dos olhos. Quem quiser conhecer o outro lado do paraíso, já vou advertir você, para depois você não poder dizer que ninguém avisou, que o que você liberar para entrar pelos teus olhos, vai se estabelecer na tua alma. E vou abrir outro parênteses aqui. Eu fui uma pessoa que frequentei rituais malignos, macabros, e dos mais diversos que você pode imaginar, incluindo o sacrifício de animais e outras coisas mais, deprimentes. E eu estou dizendo isso para você entender uma coisa. A partir do momento em que você visualiza e participa de um ritual desse, você é contaminado e você libera a atuação do demônio que está recebendo aquele pacto. Pastor, por que o senhor está falando isso? Porque do outro lado do paraíso vai ter um monte de eventos, de rituais satânicos.
Então, quem quiser conhecer o outro lado do paraíso, fique à vontade. Só não vem dar trabalho depois aqui. Porque é o que vai acontecer. Estou falando por conhecimento de causa. Infelizmente, mas eu tenho essa trajetória na minha vida. Mas ela serviu de experiência para mim poder compartilhar e dizer para você, não vale a pena. O preço não vale a pena. Então não esqueça que do outro lado do paraíso é o inferno. E tudo que você autorizar dentro da sua casa, você está dando legalidade. Inclusive para a vida dos teus filhos. E essas coisas estão numa proporção tão grande, e a gente está se esquecendo, irmãos, que Deus tem um projeto chamado resgate da sua igreja. A gente está se esquecendo que Deus preparou um lugar de excelência, onde Jesus disse, eu vou preparar a vocês moradas, para que onde eu estiver, vós estejais também. Esse projeto é um projeto maravilhoso, onde Ele se entregou, se doou, se sacrificou por mim e por você, pagou o meu e o seu preço, para que a gente não tivesse mais acusação, não tivesse mais condenação, mas fosse livre, mediante a liberdade com a qual Ele conquistou para cada um de nós, a fim de nós conquistarmos o lugar que Ele definiu como o lugar da nossa morada no céu. E nós não podemos, irmãos, diante de toda essa estrutura que o mundo está querendo que a gente se amolde a ela, perder essa realidade, esse foco e a dimensão da grandeza de tudo isso que Deus preparou para mim e para você. E irmãos, olha para mim aqui, se mesmo em meio a todas as aflições, as tribulações e as dificuldades que a gente tem enfrentado nesse mundo, nesse decurso da nossa vida, e Deus tem feito o melhor para nos abençoar, dá para imaginar o que Ele vai fazer quando nós estivermos lá? Porque a gente continua caminhando, irmãos, e avançando, porque até aqui o Senhor tem nos abençoado. Porque até aqui o Senhor tem cuidado de nós, porque até aqui o Senhor tem se feito presente, conforme Ele mesmo disse, eis que estarei convosco até a consumação dos séculos, não temas, eu sou contigo, não desanime, permaneça, eu venci, para que vós venhais a vencer também. E até hoje essas promessas têm se cumprido, irmãos, e têm feito parte da nossa vida, mas nós não podemos perder o foco. E aí eu pergunto, diante de tudo que está sendo trabalhado, nós estamos prontos para esse evento épico? Nós estamos prontos para esse momento, o ápice da nossa vida cristã? Porque, irmãos, a palavra diz que é iminente. E Jesus disse que essa iminência estaria pronta para ser realizada quando nós estivéssemos vivenciando como era nos dias de Noé. Depravação, degradação do ser humano, destruição familiar, conjugal. Nós já estamos assim. E até eu acho que os dias de Noé já estão passando vergonha. Nós já estamos deixando os dias de Noé fichinha, perto do que nós, humanidade, estamos promovendo nesses últimos dias. E nós não podemos nos iludir, irmãos. E esse é o ponto. E eu creio que tantos pregadores pelo mundo, pelo Brasil, têm tido essa mesma direção, porque o Espírito Santo está falando e avisando a igreja. E você pode ver que nesses últimos tempos agora,
De alguns meses para cá, se você abrir na internet, tem pilhas de pastores avisando a igreja: Jesus está voltando. Tem muitos pregadores trazendo a realidade de volta à igreja, da necessidade do avivamento e da busca do Espírito Santo e da manifestação do Espírito Santo na vida de cada um. Deus está alertando nesses últimos dias, irmãos, e é algo iminente, ninguém sabe a hora, ninguém sabe o momento. Jesus disse que nem Ele sabe. Deus guardou pela sua exclusiva autoridade. A questão não é o quando, mas se eu estou pronto. Porque independente do quando, se eu estou pronto, eu vou para a morada celestial com meu Jesus. E é isso que nós temos que ter cuidado nesses momentos cruciais, irmãos, onde nós estamos caminhando para esse momento, para essa realidade. Porque assim como Jesus foi fiel para cumprir a promessa da primeira vez, Ele vai ser fiel para cumprir da segunda. Ele vai ser fiel para cumprir a segunda. Quero que você abra comigo ali em Lucas, no capítulo de número 21. E eu quero ler com vocês do versículo 34 ao 36, que diz assim: acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo. E para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço, pois há de sobrevir a todos os que vivem sobre a face de toda a terra. Vigiai, pois, a todo tempo, orando, para que possais escapar de todas essas coisas que têm de suceder e estar em pé na presença do Filho do Homem. Irmãos, acautelai-vos por vós mesmos. Nós temos que estar atentos. Nós temos que estar vigilantes. Existem posturas, procedimentos e meios para nós estarmos prontos para esse momento. Porque, irmãos, queira ou não queira, Ele está se aproximando. Tudo já está pronto. O cenário está pronto. O cenário está pronto. Nós estamos num ápice de degradação moral tão grande. Tirando fora estas outras questões que eu citei, hoje ser honesto é errado. Hoje as leis são contra os honestos. Pastor, o senhor está doido? Não estou doido não. E vou contar outra piada. Alguém assistiu a reportagem da Record sobre o ladrão, aquele que assaltou a padaria, e o dono da padaria bateu nele, desarmou ele, imobilizou ele, chamou a polícia, e o cara foi preso por tentativa de roubo à mão armada. O delegado, 3 horas depois, teve que soltar o cara. E no dia seguinte, o Safardana contratou um advogado contra o dono da padaria por lesões corporais e dano moral. Vocês estão brincando? Os valores estão invertidos, irmãos.
A repórter olhou para o advogado e perguntou para ele: mas o senhor não acha que isso, falando de um contexto ético, é um absurdo? Ele olhou para ela e disse assim: estou só cumprindo o meu dever. Irmãos, está na hora de nós acordar e nós lembrar que Deus disse que nós somos peregrinos e andarilhos nesse mundo, porque a nossa pátria é no céu. Está na hora da igreja começar a clamar: Maranata, Maranata, vem Senhor Jesus. Mas sabe por que a igreja não grita, irmãos? Vem Senhor Jesus. Porque a maioria não está pronto e tem medo de gritar isso. Mas Deus, Ele deixou escrito aqui para mim e para você, que se eu não tomar determinadas providências, é como está escrito ali, ó: cuide para que aquele dia não vos sobrevenha de improviso como um laço. O que é laço? Laço é uma armadilha. Sabe aquelas armadilhas que a gente faz para caçar? A famosa arapuca. Monta ela, bota ali a comidinha que a gente quer, o animal entra, começa a comer, ele não sabe que está dentro de uma arapuca. Quando menos espera, a gente puxa o pauzinho e ele está preso. É de sopetão, é iminente, é sem a gente se aperceber. E Deus está dizendo aqui que vai ser como um laço, porque o inimigo já montou a armadilha, irmãos. Agora eu escolho se eu entro ou se eu não entro, porque esse poder está em mim. Não interessa o que o mundo está promovendo, o que o governo está promovendo, o que a mídia está promovendo, não interessa. Interessa a minha posição em Cristo, para ser fiel até o fim, a fim de ocupar o meu lugar em Cristo Jesus. Deus disse ali que é necessário que a gente vigie, pois em todo tempo, orando. Irmãos, ninguém precisa levantar a mão, mas quanto tempo você tem reservado de oração? E quanto tempo você tem reservado de televisão? Aí já dá para tirar a temperatura do nível espiritual. Aquele que tiver mais alimentado é o que está ganhando. Como assim, pastor? A oração ou a televisão? Quem tiver sendo mais alimentado é o que mais está em evidência na nossa vida. E vigiar, irmãos, a palavra já diz: estar de sentinela, estar alerta, estar velando. Abram comigo ali em Efésios capítulo 5. Efésios capítulo 5. Quero ler ali com vocês dos versos 1 em diante. Diz assim: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Mas a impudícia e toda sorte de impurezas ou cobiça nem sequer se nomeia entre vós, como convém a santos. Nem conversão torpe, nem palavras vãs ou chocarrices,
coisas essas inconvenientes, antes, pelo contrário, ações de graças. Sabei, pois, isto: nenhum incontinente, ou impuro, ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participante com eles, pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade e justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as, porque o que eles fazem em oculto, o só referir é vergonha. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz, pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Isso é viver no Espírito, irmãos. Isso é estar vigiando. Isso é ser prudente. Isso é estar atento. Isso é estar rejeitando o que o mundo promove, com as suas depravações, com a sua degradação, com a sua nojeira, com o seu lixo. Isso é nós entender o que procede de Deus e o que nos tira da presença de Deus. Isso nos revela o que é prioridade na nossa vida e na construção dia a dia da nossa vida espiritual. Se eu tiver entendimento disso, irmãos, eu vou entender que a maior prioridade é a minha comunhão com Deus, em oração, em submissão, em obediência. Se eu conseguir entender isso, eu vou saber que a prioridade é dizer não para o pecado e sim para Deus. Irmãos, Jesus nunca disse que nos ia tirar do mundo. Ele disse que nós ia permanecer no mundo e diante de todas essas situações, mas Ele lançou sobre nós uma proteção, um zelo, um guardo, um livramento a meu e a seu favor, quando na sua oração sacerdotal diante de Deus, Ele reivindicou: Pai, os livra do mal. Esse poder se opera sobre a minha e a sua vida. O mal não tem poder contra nós, mas em Cristo Jesus marchamos vitoriosos, destruindo as mazelas deste mundo e avançando para o alvo, que é a glória em Cristo Jesus para mim e para você. O mal não subsiste. Como assim? Irmãos, Jesus deixou bem claro: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo. A igreja não é essas paredes, a igreja é você, sou eu, somos nós. Nós somos a igreja, e as portas do inferno não têm como nos deter. Elas não prevalecem contra a força que opera na minha e na sua vida. Por isso nós podemos avançar, marchar e nos sobrepor contra essas coisas que o mundo tem promovido, a fim de estarmos resplandecendo a luz da glória de Cristo. As portas do inferno jamais vão prevalecer contra mim, contra você.
o mundo não tem poder contra a nossa vida. E Deus ainda diz assim: não temais o homem, ao que ele pode te fazer, mas temei sim a Deus, que tem poder de lançar a tua alma no inferno. É esse que nós temos que temer. Não são os homens. Não são os homens. E outra, irmãos, opinião dos outros não para a minha vida. Opinião dos outros não me impede de falar a verdade. Opinião dos outros não cala a minha boca contra o pecado. Eu não estou nem aí para o que os outros dizem. Eu quero uma igreja que vai morar comigo no céu. Não interessa o que o mundo diz, interessa o que Jesus diz, para promover santidade e santificação na minha e na sua vida, a fim de que naquele dia possamos ser arrebatados e tenhamos o encontro com Cristo, nosso Senhor, para as moradas celestiais com Ele. Eu acho interessante que as pessoas sempre se preocupam com a opinião dos outros. Os outros sentem as tuas dores, os outros enfrentam as tuas tristezas, os outros pagam as tuas contas, os outros passam pelo que tu passa. Uma vez Jesus olhou para os discípulos e disse assim: quem os outros dizem que eu sou? Aí os discípulos discorreram um monte de coisa, de adjetivo. Jesus olhou para eles e disse: mas vocês que andam comigo, que comem comigo, que dormem comigo, que enfrentam as situações comigo, que participam dos milagres comigo, que oram comigo, que veem a manifestação de Deus comigo, o que vocês dizem que eu sou? O que Jesus quis dizer? O que ele quis dizer? A opinião que valia para ele era daqueles que partilhavam e compartilhavam da sua vida, da sua caminhada. Ele quis dizer que os outros, ele não estava nem aí. Pastor, onde é que o senhor quer chegar? Eu quero chegar ao seguinte: a única opinião que vale a respeito da nossa vida é a opinião de Deus. A dos outros, fica com eles. Fica com eles. Se eu fosse dar a bola para o que os outros pensam, o senhor é radical. O senhor só sabe apausentar. Teve uns até que me deram apelido, na muleira, né? Se eu vou dar bola para o que os outros dizem, não estou nem aí, irmãos. Eu estou aqui para pregar a verdade e preparar uma igreja para ir morar no céu. Esse é o meu compromisso. Esse é o meu compromisso. E se a gente entender esses princípios e praticar, nós vamos chegar lá, irmãos. O objetivo de Deus é que a gente chegue lá. Ele quer que seja ocupado todos os espaços que Ele preparou. Ele está esperando por mim e por você. Ele está apostando na minha e na sua vida de que nós vamos chegar lá. Ele está investindo na minha e na sua vida para nos dar todas as condições de nós continuar marchando em direção à glória que nos está proposta, dizendo não para o pecado e sim para Ele. Ele está nessa expectativa, irmãos. Ô pastor, por que expectativa? Por que investir? Porque Ele está apostando. Porque, irmãos, Ele nunca tirou o meu e o seu livre-arbítrio. E infelizmente tem pessoas decidindo pelo caminho das trevas. Estão querendo ir para o outro lado do paraíso.
Quando ele diz ali, em 1 Pedro 1,16, porquanto está escrito, sereis santos, porque eu sou santo. E se você olhar lá em Hebreus 12:14, diz assim, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Irmãos, o mundo quer que a gente perca a santidade. O mundo quer que a gente perca o nosso tempo para coisas passageiras. O mundo está proliferando a iniquidade. E iniquidade, irmãos, iniquidade é maneira de ser, maneira de pensar e maneira de fazer. Iniquidade é o que se aprende mediante conceitos errados. Iniquidade é o que se absorve de ideologias profanas, promíscuas, torpes e imorais. A própria palavra já diz, ideologia é uma ideia disseminada. Eles fazem isso, o mundo faz isso, para nos tirar da santidade, para nos colocar do outro lado do paraíso. Nós é que temos que tomar as decisões, irmãos, que vão manter a nossa vida diante de Deus, de acordo com os princípios dEle, para alcançar essa glória que está proposta. Para isso Ele diz que a gente tem que manter a nossa vida cheia do Espírito Santo. Quem estava aqui ontem de noite no culto? Fizeram uma ministração ontem, através de uma apresentação de teatro, onde por causa de muitas situações se apagou a luz que estava na vida de determinadas pessoas que estavam representando aqui na frente essas situações. Mas por causa de uma que começou a orar e interceder, o Espírito Santo veio, começou a se mover e começou a trazer de volta a luz para aquelas vidas. E de repente começaram a acender luzes aqui, nos carreiros de banco, representando que o Espírito Santo está trazendo de volta o seu mover, o seu agir, o seu fluir, a luz de Cristo, para aqueles que querem manter a chama viva do Espírito no seu coração, se mantendo num avivamento, num despertamento, vigilantes, orando sem cessar, se enchendo da verdade de Deus, porque a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra. E irmãos, lá em Romanos 1,17 diz, porque no Evangelho é revelada, de fé em fé, a justiça de Deus, como está escrito, mas o justo viverá da fé. O que é revelado, irmãos, no Evangelho de fé em fé? A justiça de Deus. Se eu conheço a justiça de Deus, eu vou dizer não para o mundo, e sim para Deus. Eu vou viver de fé em fé, porque eu vou viver essa palavra. Eu vou anunciar essa palavra. Eu vou dormir com essa palavra. Eu vou acordar com essa palavra. Eu vou praticar essa palavra. Eu vou aplicar em todas as áreas da minha vida essa palavra. E é impossível orar com fé e não receber. Porque o desafio de Deus é viver de glória em glória, de novidade em novidade, de fé em fé. Mas como que eu vou receber e ter experiências com o mover de Deus, com o realizar de Deus, se eu não oro, e não oro com fé? Porque irmãos, o que me motiva a permanecer orando? É ver que Deus está respondendo, mas as pessoas não estão vendo Deus responder, porque não estão orando.
Está na hora de nós tomar uma nova postura, irmãos. Porque os dias estão correndo. Os dias estão sendo abreviados. Começa hoje, segunda-feira, nós estamos aqui no culto, amanhã terça, quarta, quinta, quando a gente vê está chegando na sexta, e o pessoal já está lá postando no Insta e no Face, hoje é sexta-feira, e lá vem o final de semana, oh alegria, não é assim? Na sexta-feira o pessoal já está tudo postando que é final de semana. O interessante é uns crentes que postam com a garrafa de cerveja, escrito hoje é sexta-feira. E esquecem que são meu amigo no Face. Esquecem que são meu seguidor no Instagram. Ai, Jesus. E eu ainda me presto a orar e interceder pela criatura ainda. Porque eu sei que está em trevas. Porque eu sei que está sem entendimento. Porque eu sei que está perdido. E eu peço, Jesus, resplandece a tua glória sobre ele. Manifesta a tua luz e tira essa criatura das trevas. Está brincando de ser cristão. Está brincando de ser igreja. Irmãos, está na hora da gente colocar essas coisas em prática. A fé, a vigilância, a oração, a santidade e o mover renovador do Espírito Santo o tempo todo. Quantos aqui são batizados em línguas estranhas? Levanta a mão. Quantos aqui querem ser batizados em línguas estranhas? Levante a mão. E quantos estão buscando para ser batizados? Estão entendendo, irmãos? As mãozinhas vão diminuindo. A gente leu aqui em Efésios, desperta, ó tu que dormes. Está na hora de nós acordar, irmãos. Já passou o tempo. Já passou. Tem um versículo, se eu não me engano é Romanos 13, que diz: e digo isto a vós outros, que conheceis o tempo. Já é hora de vos despertardes do sono, porque a vossa salvação está agora mais próxima do que quando no início crestes. Dá para entender isso, irmãos? Está muito mais próxima. Só que as coisas são para acontecer como um relâmpago, como um piscar de olhos, de uma maneira repentina, iminente. Mas Jesus espera de mim e de você que estejamos prontos para nos encontrar com Ele. Está na hora, irmãos, de nós nos começar a nos posicionar como cristãos diante do mundo. Se eu não me engano, que foi Billy Graham, é que eu leio tantos livros, mas eu creio que essa frase é dele. Se não for dele, me perdoe. Mas a frase diz assim: pregue a todo tempo, e se precisar, fale. Ô pastor, como assim? Pregue o tempo todo, se precisar, fale. Isso significa que o testemunho do evangelho que confessamos, o testemunho do evangelho que pregamos, tem que estar em evidência
no nosso caráter, na nossa personalidade e nas nossas atitudes. As pessoas têm que ler nós primeiro, para depois a nossa palavra ter credibilidade. Eu no início, quando eu entrei no exército, oficial muito novinho, eu tinha um capitão que era uma pessoa assim, que eu guardei no meu coração, uma pessoa maravilhosa. E ele, quando ia me puxar a orelha, ele me botava sentado e dizia assim: Namor, palavra convence, exemplo arrasta. Eu guardei essa frase na minha vida, e eu tenho procurado, não quer dizer que eu sou perfeito, mas eu tenho procurado viver ela. Eu quero muito mais que as minhas atitudes falem do que aquilo que eu tenho que dizer com a minha boca. Não é fácil. É um desafio. É um desafio. Mas em Cristo Jesus eu tudo posso. Porque Ele me dá força. Ele me ajuda. Ele me dá o norte. Ele me dá a direção. Ele me revela o certo e o errado. Ele me revela o santo e o profano. Ele me revela o iníquo, o pecado e a santidade. E se eu caminhar sobre os princípios de Cristo, eu vou alcançar o meu lugar, a morada que está preparada para mim. E se você tomar a mesma atitude, a tua morada não vai ficar vazia. Não é só o teu nome que vai estar lá, você vai estar lá. Porque todo aquele que for achado com o seu nome escrito no livro da vida, alcançará a vitória suprema. Abra comigo em Romanos 8. Não posso deixar de ler essas coisas com vocês. Romanos 8, verso 18 diz assim: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. 1 Coríntios 2:9 diz assim: mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E lá em Apocalipse 21, dos versos 1 ao 4, diz assim: vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. É isso que está proposto, irmãos. É isso que está proposto para mim e para você, uma novidade celestial, com a glória de Deus na minha e na sua vida, presente o tempo todo, manifestando que Ele é fiel e justo para cumprir com cada uma das suas promessas, e nos provê do lugar que excede todo entendimento humano, e nos promove uma vida que excede tudo que nós possamos
aqui usufruir de toda a excelência que tenha nesse mundo, porque aquilo que nem olho viu, que nem ouvido ouviu, que jamais o homem conseguiu planejar, pensar no seu coração, é o que Deus preparou para aqueles que forem fiéis até o fim e receberem a coroa da vida. Se coloca de pé. Eu não sei como tem sido a tua caminhada. Não sei. O que você tem enfrentado, o que você tem passado, as dificuldades. Porque nós temos momentos de desgaste na nossa vida. Muitas vezes. A própria palavra de Deus diz que muitas vezes a gente pode estar desanimado. Pode estar abatido. Pode até estar caído. Mas para cada uma dessas coisas tem um remédio de Deus. E esse remédio se define em Jesus Cristo, porque Ele levanta o caído, Ele renova as forças, fortalece, abençoa, ajuda. Quem está abatido, quem está esgotado, quem está ferido, Ele tem o bálsamo de cura, Ele tem o refrigério, Ele tem a paz, Ele tem o gozo, um gozo na alma, um gozo que gera satisfação na alma, coisa que o mundo não pode prover. Esse é o nosso Cristo. Ele nos dá vida, e vida com abundância, e Ele diz que quem nele crê, Ele não vai deixar perecer. Ele diz que aquele que está sobrecarregado, aquele que está fadigado, aquele que não está aguentando mais, que venha até Ele, porque Ele vai aliviar. Ele vai aliviar. E Ele diz: lançai sobre mim. Lança os fardos, lança as dores, lança as preocupações, lança as frustrações, lança as tristezas, lança as decepções, lança nele, porque Ele quer receber e quer te aliviar, quer te dar refrigério, quer te renovar, quer acender a chama do Espírito no teu coração e te fazer um braseiro diante de Deus, resplandecendo a sua glória. Você que quer isso, você que quer esse renovo, essa restauração, você que quer esse conserto, você que quer viver essa experiência, você que decide mudar a tua vida, sai do teu lugar e vem aqui diante do altar. Eu quero que os pastores auxiliares subam aqui, todos. Irmãos, Deus me pediu para fazer uma coisa, mas eu preciso pedir autorização para vocês. Quem concorda eu passar do horário? Se alguém tiver problema com o horário, eu te abençoo. Amém? Se você tiver problema com o horário, eu te abençoo. Se você tiver que trabalhar alguma coisa que você tenha compromisso, eu te abençoo. Pode sair, tranquilo. Mas aqueles que querem ficar aqui, independente do horário, e você ainda não é batizado no Espírito Santo, eu quero que venha aqui para frente também. Quero que chegue mais aqui para frente para dar lugar. Você que era batizado e faz tempo que não fala, sai do teu lugar e vem aqui na frente.
quero que você olhe para mim aqui. Todo o princípio de ação de Deus começa com um conserto. Começa com conserto. Como assim, pastor? Deus diz que aquele que confessa os seus pecados, Ele é fiel e justo para perdoar. Não é, pastor, eu não tenho pecado, eu não faço isso, eu não faço aquilo, mas às vezes a gente está olhando as coisas que são mais evidentes, e muitas vezes aqui dentro tem amargura, tem raiva, tem ódio, não foi liberado o perdão. Isso também é pecado. E existem muitas outras coisas que nos separam do amor de Deus. Mas para aquele que está em Cristo Jesus, nada pode separar desse amor. Só que Deus disse: com a tua boca confessares e no teu coração creres. O Espírito Santo, Ele está dizendo para mim aqui, que Ele quer fazer coisas impactantes, e Ele quer liberar poder para determinadas pessoas aqui, mas tem uma barreira aí. Tem uma barreira aí. Eu não quero saber do teu pecado. Eu não tenho poder de te perdoar. Mas Jesus precisa da tua confissão para ter legalidade de agir. Tem pessoas aqui que estão com problema com o pai, com a mãe. Tem pessoas que estão com problema com familiares e estão com coisa aqui dentro, ó. Tem pessoas que o Espírito Santo está me dizendo que estão doentes por causa que não liberaram o perdão. O Espírito Santo está me dizendo que tem pessoas aqui, por um processo de soberba, tem impedido ele de abençoar. A pessoa tem querido fazer as coisas do jeito dela, do pensamento dela, tem querido ganhar as coisas na força do seu braço, e com isso está promovendo a arrogância, e com essa arrogância está gerando soberba no coração. Eu não sei quem é, não é problema meu. E tem outras pessoas que o Espírito Santo está trazendo à memória coisas aqui. O porquê parou de falar. Então, irmãos, do fundo do coração, não interessa quem está na frente, quem está atrás, quem está do lado, deixa os outros. Abra o teu coração, enquanto nós vamos estar ministrando o louvor aqui, abra o teu coração e faça a declaração que o Espírito Santo disse para você fazer. Só depois dessa oração eu vou liberar os pastores, e a unção que o Espírito Santo vai lançar sobre eles é uma unção de fogo e poder. E assim como Paulo muitas vezes, por imposição das mãos, liberou o batismo com o Espírito Santo, pela imposição das mãos e pela ação do Espírito Santo sobre a tua vida, vai ser liberado essa manifestação poderosa, onde você vai ser impactado pelo poder de Deus. É você agora. E enquanto o louvor estiver ministrando, faça essa oração com sinceridade diante de Deus, e você vai ver o que Deus vai fazer na tua vida. É você e Deus agora. Eu quero que o louvor ministre. Espírito Santo, eu coloco cada um desses obreiros, desses teus servos diante de ti, para que em nome de Jesus agora, Espírito Santo, tu libere a unção de
fogo, poder e autoridade espiritual sobre cada um deles, em nome de Jesus. Que sobre quem eles imporem as mãos, se manifeste esta unção, Espírito Santo, e eles, ao liberar esta unção sobre essas vidas sejam poderosamente impactadas, e haja a consumação desse batismo para um avivamento, um despertamento poderoso nesta noite, nesta igreja, através de cada uma dessas vidas, em nome de Jesus. Assim eu determino, assim eu reivindico, e que assim esteja consumado, para a tua glória, Senhor, para a glória de Jesus Cristo e para a glória do teu Santo Espírito, em nome de Jesus. Nós te desejamos outra vez aqui. Nossa